Fala turma, como é que vocês estão? Bom ou não? Passando aqui hoje para a gente bater um papo sobre RedCam. É um assunto que muita gente me pergunta, né? Tem muitas dúvidas, como é que funciona a RedCam, né? Como que a gente faz o nosso processo de sniff, criação das bibliotecas para serem usadas pelos clientes. Então eu acho que é interessante, eu acho que é um assunto que eu particularmente adoro, eu gosto muito. É um assunto bem complexo, mas eu acho que todo assunto complexo, se você começar a entender como que aquilo funciona e por que aquilo foi criado, entender toda a lógica por trás, acaba que no final das contas fica um pouco mais simples, né? Então a ideia aqui é a gente comentar um pouquinho sobre o contexto histórico, comentar onde que a RedCam é utilizada, né? E até a gente afunilar o assunto para a parte do nosso interesse, que é a utilização dos dados provenientes da RedCam na telemetria veicular e rastreamento de maneira geral. Beleza? Vamos bater um papo. Então, todo assunto novo, eu sempre gosto de colocar um contexto histórico, porque quando a gente começa a entender o porquê que aquilo foi criado, eu acho que as coisas começam a fazer mais sentido. E toda nova tecnologia ela é sempre criada para resolver um problema da indústria, né? Muitas das vezes. Então, isso é a internet, foi dessa maneira, toda a parte de eletrônica foi assim. Nós que somos desenvolvedores de hardware, então toda a parte de telas, né, displays, novas tecnologias de displays e tal, isso é criado para resolver um determinado problema da indústria. E a RedCam não foi diferente, né? Bom, então lá na década de 80, esse senhor, o Robert Bosch, ele se deparou com um problema, né, que os veículos estavam cada vez mais aumentando a sua complexidade, tendo novas funcionalidades, novas atribuições que antes os veículos não tinham, e ele precisava resolver o problema de diminuição de cabos, né, na comunicação desses diferentes módulos, redução de custo e diminuição da complexidade. Então, com isso, existiam alguns protocolos. Então, assim, antes, cada módulo do veículo, né, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, cada módulo do veículo ele tinha sua comunicação própria. Então, se você pegar um carro aí, mais ou menos da década de 80, você vai ver que o chicote eletrônico dele, o chicote elétrico dele, era muito mais complexo. Então hoje já você imagina naquela época, né? Porque você não tinha uma rede dedicada justamente para tratar esse tipo de coisa. Então ele decidiu criar essa rede, esse tipo de comunicação, esse protocolo, justamente para facilitar e resolver esse problema, para diminuir a complexidade. Um outro ponto importante, que nessa época também a eletrônica vinha evoluindo cada vez mais. Então, lá na década de 50, toda a eletrônica era a partir de válvulas, ela eletrônica valvulada, que ela começou a morrer mais ou menos nessa época, entre 50 e 60, na década de 50 e 60. E mais para a década de 80 para frente, começaram a chegar os novos microcontroladores com mais capacidade de processamento e etc. Então tudo isso culminou nessa situação que ele se encontrou nesse momento para ter que criar essa nova tecnologia. Um ponto muito, muito importante, muito interessante, né, que o primeiro veículo que saiu com RedCam, ele saiu em 91, que foi um veículo da Mercedes, que é o Mercedes-Benz Classe S. Tá? Ele foi o primeiro a ser usado CAM. E hoje, se você for pegar os veículos mais complexos aí, a gente pode ter mais de 80 módulos eletrônicos comunicando, né, no mesmo barramento, compartilhando do mesmo barramento CAM. Bom, entrando aqui um pouco para a gente ter uma ideia, até mesmo visual, como é que funciona a RedCam, eu coloquei essa imagem aqui justamente para a gente entender mais ou menos o funcionamento. Então a RedCam, vamos imaginar que a RedCam ele é um barramento de comunicação que, em vez de cada módulo ter seu fio dedicado, todos vão compartilhar os mesmos fios, né? Que no caso da RedCam são dois, é o CAN High e o CAN Low. Isso reduz cabos, custo e reduz muita complexidade, né? Então, de uma maneira bem lúdica aqui, a gente pode pensar num veículo como composto de vários módulos, como módulo do motor, transmissão, airbag, climatização e etc. Esses módulos precisam compartilhar dados, então eles podem fornecer os dados que são coletados por eles,
e também eles podem receber esses dados. Então, até um exemplo bem interessante. Imagine que vamos pegar um carro automático. Vamos tomar como referência um carro automático. O carro automático ele faz a troca das marchas de maneira automática. E essa troca, o módulo responsável por fazer essa troca é o módulo de transmissão, é a ECU de transmissão. Só que você percebe que esse módulo ele precisa receber alguns dados, porque a troca de marcha ela não pode ser efetuada em qualquer instante de tempo. Então, talvez eu preciso trocar numa velocidade específica, eu preciso trocar numa rotação do motor específica, né? E onde que esses dados são coletados? Eles são coletados na parte de motor, né? Muitas das vezes. Então, é a ECU do motor que coleta esses dados e ela compartilha esses dados de RPM, por exemplo, com a ECU da transmissão, né? Então, cada módulo ele coleta os dados que são de sua responsabilidade, ele pode fornecer esses dados e também pode receber dados de outros módulos. Então, eu coloquei alguns módulos aqui, por exemplo, transmissão, airbag, climatização, a parte do painel de instrumentos, né? Toda a parte de iluminação do veículo, a parte de direção, freio e etc. Então, de uma maneira bem lúdica aqui, a gente poderia entender como é que é o funcionamento da rede CAN de maneira geral. Um ponto muito importante, eu coloquei essas setinhas aqui, igual eu comentei no slide anterior, em veículos mais complexos, a gente pode ter até 80 módulos eletrônicos. Então, você imagina a quantidade de rede CAN, né, a quantidade de derivações dessa rede em um veículo. É muito grande. Então, eu já gostaria de introduzir um assunto aqui, que é o seguinte, né? O veículo ele pode ter várias redes CAN. Só que, muitas das vezes, se você coletar a rede CAN num ponto não tão de qualidade, ou não tão adequado para a sua aplicação, talvez aquele dado que você esteja procurando não vai estar ali. Um exemplo muito prático aqui, imagine que você está instalando o sistema de telemetria veicular e você está interessado em coletar o dado de odômetro e RPM. Um exemplo, e nível de combustível. E você pegou esse ponto de CAN na saída do módulo de conforto, do módulo de climatização, né? Qual que é a chance de você ter esse dado de nível de combustível, RPM e odômetro, sendo trafegado aqui? Muito baixo, provavelmente. Então, talvez você coletou em um ponto, você instalou num ponto que realmente possa ser rede CAN, mas talvez aquele dado que você esteja procurando não esteja ali. Então, eu acho que o procedimento tem que ser parecido com isso. Você tem que ter essa filosofia, que é o seguinte, poxa, quais dados eu estou interessado? Bom, provavelmente esses dados vão estar disponíveis em qual ou próximo de qual módulo. Por isso que muitas das vezes a gente indica para fazer a coleta da rede CAN atrás do painel de instrumentos. Porque se você for imaginar, no painel de instrumentos, é mostrado no painel velocidade, RPM do motor, nível de combustível, temperatura do motor, do líquido de arrefecimento, né? E para que esse dado seja mostrado ali, ele precisa chegar ali de alguma maneira. E ele vai chegar via rede CAN. Então, se o dado está sendo mostrado, é porque ele está chegando de alguma maneira. Se ele está chegando, existe uma grande probabilidade de quando você coletar nesse ponto, esse dado estar disponível, né? Então, por isso que geralmente a gente indica fazer a coleta atrás do painel de instrumentos. Tem outros pontos também, se você tiver mais conhecimento de saber onde que está saindo o módulo do motor e etc., você pode coletar ali que provavelmente esse dado vai estar disponível ali. Bom, avançando, já entrando um pouco aqui na parte prática, tá? Eu queria mostrar alguns conectores, né? Alguns pontos de CAN, na prática mesmo, onde que isso é coletado. Então, eu coloquei alguns exemplos bem práticos aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem um conector da Fiat Strada Freedom, né? Que nesse caso, para esse ano de veículo, pelo OBD2 funcionou, né? Eu estou mostrando até quais são os fios aqui da CAN, né? A gente tem um exemplo aqui do Marco Polo, um Volare, né? 2024. Nós temos esse outro conector aqui que eu não vou me recordar de cabeça qual que é o veículo dele. Se eu não me engano, é algum veículo da Fiat também. Tá? Então aqui, por exemplo, no caso da Strada, eu conectei pelo OBD, eu coletei, né, pelo OBD2 essa informação.
No caso do Volare, foi atrás do painel, né? No caso desse outro veículo aqui, é um outro conector, que eu não vou saber de cabeça qual que é. A gente tem um exemplo aqui de um Mercedes-Benz Acelo, que foi um ponto estrela, né, embaixo do porta-luvas. Eventualmente você pode coletar esse dado também atrás do tacógrafo. Então aqui tem uma imagem com o nosso leitor indutivo JC37, que no caso desse cliente específico, ele estava querendo... Os dados de interesse dele era basicamente odômetro e RPM, né? Então nesse ponto de CAN aqui atrás do tacógrafo era suficiente para ele. E essa outra foto, se não me engano, isso é um OBD2 também. Um ponto muito importante para a gente conversar aqui é o seguinte: o OBD2 ele é por padrão um conector de diagnóstico. Então, eventualmente, você pode fazer a instalação de um rastreador no OBD2 e esses dados não estarem disponíveis ali. Porque não basta apenas ser um ponto de RedCam. Muitas das vezes você precisa que o dado esteja disponível também. E algumas montadoras não disponibilizam esses dados no OBD2. Eu acho que é o ponto mais fácil, talvez, porque você consegue localizar facilmente o OBD2, você sabe quais são os pinos ali da CAN do OBD2. Né? Talvez seja um teste preliminar, mas eu recomendo sempre ter isso na cabeça, que eventualmente o dado pode não estar disponível. Igual eu comentei contigo. Se você pegar um Mercedes, por exemplo, e for querer coletar o dado de RedCam no Mercedes pelo OBD2, a chance de não funcionar é bem grande. E no caso da Fiat, por exemplo, da Estrada funcionou. De cabeça eu lembro aqui que os carros da Toyota costumam funcionar também, mas geralmente para veículo pesado costuma não funcionar. Bom, entrando um pouco aqui na parte da identificação da RedCam, então a gente passou um pouco sobre o contexto histórico. Eu expliquei onde são alguns pontos interessantes para serem coletados. Só que, eventualmente, você pode chegar, um exemplo atrás abrir o painel do veículo. Quando você abrir o painel do veículo, talvez você pode se deparar com mais de um par trançado, né? E esse é uma outra informação importante aqui. Toda RedCam ela é um par trançado. A RedCam ela é um par trançado porque ela está trafegando ali um sinal de alta frequência, que pode chegar até 1 megabit por segundo. Então, geralmente, para veículo pesado, a velocidade da CAN, essa frequência, é 250 kbps, né? 250 kilobits por segundo. Para veículos leves, geralmente é de 500 kilobits por segundo. E em veículos pesados, você pode ter as duas frequências, né? Porque como a gente já viu que eu posso ter mais de uma RedCam, eu posso ter uma RedCam de alta frequência e uma RedCam de baixa frequência. A RedCam, de maneira geral, ela pode suportar até 110 módulos conectados e ela trabalha com um sinal diferencial, né? Então, por isso que eu preciso ter os dois fios, CAN high e CAN low, né? Geralmente, o CAN high, se você colocar num osciloscópio, você vai ver lá que ele está variando mais ou menos de 3.5 a 1.5 volts, em média, tá? Isso é uma média. Só que é o seguinte, quando você vai fazer uma instalação em campo, provavelmente você não vai ter um osciloscópio. Você vai estar com o nosso bom e velho multímetro, né? Então, com essa ferramenta, você consegue ter uma ideia se aquele par trançado que você localizou atrás do painel ou em qualquer outro ponto, ele é um par trançado que ele tem uma boa probabilidade de ser RedCam. O que você vai fazer? Você vai pegar seu multímetro e você vai medir a tensão nos dois fios, né? Então você vai medir a tensão desse fio com o GND, com o chassi, com a lata do veículo, por exemplo, um GND de alta qualidade. E essa tensão, ela tem que ficar em torno de 2.5 volts. Isso é de maneira geral. Em alguns veículos, você pode pegar que o CAN high ele vai ficar um pouco acima e o CAN low um pouco abaixo. Mas, de maneira geral, pode não ter diferença alguma. Então, tanto o CAN high quanto o CAN low, quando você fizer essa medição, ele vai ficar em torno de 2.5 volts. Tá? Porque no final das contas, o que o multímetro está fazendo? O multímetro ele está pegando uma média desse sinal, né? Porque é um sinal muito, muito rápido, né? E quando você mede com o multímetro, você está pegando uma média. E a média vai dar em torno de 2.5 volts. Então, beleza, Rodrigo, cara, foi atrás do painel ou qualquer outro ponto que eu imagine que tenha uma RedCam disponível, abri, localizei um par trançado, fiz a medição desse par trançado, deu em torno de 2.5 volts. Opa,
o trabalho não acabou por aí ainda. Porque você identificou que é Redcam, mas qual que é o CAN high desse par trançado e qual que é o CAN low? Porque nada adianta, se você ligar invertido também, não vai funcionar. Você precisa ligar o CAN high do veículo no CAN high do rastreador. E você precisa ligar o CAN low do veículo no CAN low do rastreador. Se você ligar invertido, de nada adianta. E agora, chegando nessa parte, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado aqui, para o lado da JMac, que é o seguinte: se você estiver utilizando o JC37, que é o nosso leitor indutivo de Redcam, junto com o nosso rastreador, o JR12, sua vida vai ficar muito mais fácil. Tá? E eu vou te explicar o porquê. O JC37 ele é um leitor indutivo de Redcam. Mas, Rodrigo, cara, já ouvi falar muito desse produto e tal, e não entendo direito como que ele funciona. Vou te explicar agora e você vai ver que é muito simples, tá? Eu estou com o C37 em mãos, aqui. Deixa eu focar a câmera. Opa! E o que ele é, cara? Basicamente ele é assim. Imagina o C37 como um Scott Lock, sendo que você não vai precisar fazer você não vai precisar decapar o fio, né? Então ele é como se fosse um conector de alta qualidade que você não vai precisar decapar o fio para coletar Redcam. E quais são os ganhos de se utilizar o JC37? O C37, primeiro ganho, você vai ganhar segurança, né? Porque a gente sabe que Redcam é muito sensível, então assim, eventualmente, ou mesmo no momento da instalação, ou ao longo do tempo, você pode ter uma oxidação, você pode ter uma instalação talvez não tão adequada, né? E se tiver algum curto, e esse curto for inserido na Redcam, você pode ter seríssimos problemas. Eu já vi muitos casos de veículo perder força, acender luz de injeção, dar uma série de erros no painel. Isso talvez seja problema de uma instalação externa numa Redcam do veículo. Então é muito sensível. Quando você faz isso aqui no C37, você não decapa o fio. Então imagine que esse CAN high e esse CAN low são os dados, são os dois fios do veículo. Você vai passar ele internamente aqui. Então aqui eu estou simulando, por exemplo, sendo esses dois fios aqui do C37. Né? Então o roxo e o laranja aqui seriam o CAN high e o CAN low do veículo. E o C37 tem um chicote, que é esse chicote aqui, ó, não sei se está dando para ver direito. E esse chicote do C37 são 4 fios, que é a alimentação, o GND e o CAN high e o CAN low. Mas, Rodrigo, como assim? O que o C37 está fazendo? Esses dois fios aqui, não sei se está dando para ver direito, que está saindo do chicote do C37. O que o C37 está fazendo? Ele está copiando, ele está clonando, né, o sinal da Redcam do veículo. Clonando de maneira indutiva. Por isso que chama leitor indutivo de Redcam. Né? E beleza, só que as vantagens não param por aí quando você usa o JC37. Porque ele tem um LED azul, e esse LED azul vai te falar duas coisas. Né? Ele vai te falar se esses dois fios que você passou internamente aqui são fios de Redcam, então se estão trafegando os dados ali, e se o LED azul estiver continuamente aceso, você sabe que a posição do CAN high e do CAN low está correta. Então aqui você já matou a charada. Identifiquei a Redcam, não decapei o fio do veículo e eu estou bem posicionado. Eu posicionei corretamente o CAN high e o CAN low. E você vai ligar a instalação, você vai pegar os dois fios, o CAN high e o CAN low. Deixa eu pegar os dois aqui, do C37. São esses dois. E você vai ligar no rastreador. No CAN high e no CAN low do rastreador. Que na imagem que a gente está mostrando seria o JR12, que é o nosso rastreador de Redcam. E você vai pegar esses dois fios aqui e vai ligar. E o JR12 ele tem um LED verde, que é um LED dedicado para a parte de Redcam. Então, com o LED verde, se o LED estiver piscando uma vez, significa que a biblioteca embarcada no R12 está correta e existem dados chegando. Então, o R12 está traduzindo os dados e provavelmente, se estiver piscando uma vez, você vai acessar a sua plataforma e você vai verificar que os dados estão chegando corretamente lá. Beleza? Se o LED estiver piscando duas vezes, isso é um mau sinal. Significa o seguinte, que o R12 não está conseguindo identificar
nenhum dado de RedCam chegando. Então isso pode ser várias coisas, tá? Pode ser que o CAN high e o CAN low esteja invertido, pode ser que existe algum mau contato no chicote, pode ser que aquele ponto que você pegou não é um ponto de RedCam, pode ser algumas coisas, né? Mas de cara você vai bater o olho e falar assim, opa, não tem dado de RedCam chegando aqui. Então esse é um ponto muito interessante. E por fim, se ele estiver piscando 3 vezes, tem dado de RedCam chegando. Porém, a biblioteca que está embarcada no JR12 não é compatível com aquele veículo, né? Isso pode acontecer, vou dar um exemplo aqui. Você imagina que você esteja... Você imagina que você esteja instalando um sistema de telemetria igual a esse, nosso, num FH440, um Volvo. E você embarcou uma biblioteca da Mercedes Acelo, por exemplo. Bom, mesmo que os dados estiverem chegando aqui, eles não vão ser traduzidos de maneira certa, de maneira correta. Porque tem dados chegando, porém eu não estou conseguindo traduzir. É aquela história, você está conversando com um japonês, você está escutando o que ele está dizendo, mas você não está entendendo nada. Então isso o que eu estou querendo dizer? Que no final das contas, se você estiver utilizando esses dois equipamentos aqui, você vai conseguir entender se a instalação está correta e você vai fisicamente saber se os dados estão sendo enviados corretamente para a plataforma. E aí você vai utilizar o seu suporte para verificar se os dados estão chegando lá efetivamente e tal. Mas aqui auxilia muito quem está instalando, né, o instalador. Porque a gente sabe que RedCam muitas das vezes é complexo. Então, se você utilizar as ferramentas corretas, você vai conseguir ter êxito no momento da identificação e da instalação da RedCam. Com isso, eu queria mostrar algumas imagens aqui, práticas. Esse aqui é o JC37, que eu comentei agora, né? Então ele está com LEDzinho azul, isso significa que, tá trafegando dado de RedCam aqui e está posicionado corretamente. Então nesse caso aqui, tá vendo essa posição escrito CAN high e CAN low? Né? Então esse fio do veículo aqui, olha, esse laranja com preto, ele é CAN high e o vermelho é o CAN low, né? Então aqui tá tudo certo. Eu acho que eu tenho uma outra imagem aqui do C37 também, mesma história. Nesse caso os fios eram idênticos, né? E esse fio daqui é o CAN high e esse aqui é o CAN low, o LED está aceso. Esse aqui é o LED, é o JR12 com LED verde, percebe que ele vai piscar uma vez. Viu? Se ele piscou uma vez, segundo aquela nossa tabelinha anterior, significa que a biblioteca está embarcada corretamente, tem dado chegando e o dado está sendo interpretado corretamente, né? Então, mais uma vez, o videozinho é bem rápido, um vídeo de campo, um vídeo real, né, de um cliente nosso que instalou. E, Rodrigo, por que a gente tem esses vídeos? Porque praticamente todas as instalações de RedCam nós acompanhamos. Então a gente dá todo o suporte para o cliente. Então, desde a parte de configuração do equipamento, como que envia uma configuração remota, atualização, dúvidas técnicas, disponibilizar os manuais corretos, né, todos os manuais técnicos, e também a parte de instalação. Porque, em teoria, muitas das empresas não se preocupam com isso, né? E a gente entende, cara, que é muito importante a gente dar esse suporte para os clientes. Então, assim, de nada adianta o cliente comprar o equipamento ter um bom equipamento, uma boa plataforma, se no momento da instalação ele não tiver suporte. Então a gente entende isso e a gente realmente está junto com o cliente para fazer o negócio funcionar e você ter êxito na sua solução. Então esse aqui é um outro vídeo do R12, também piscando uma vez. Tá vendo? Mesma coisa, mesma história. Acho que esse aqui é um caminhão, se eu não me engano, eu acho que era um Mercedes. Aqui eu tenho um exemplo do LED piscando 2 vezes, então mostrando que esse ponto que foi coletado não tem RedCam, não tem dados sendo trafegados. Se eu não me engano, aqui foi no OBD2 desse carro, que realmente não tinha dado sendo trafegado pelo OBD2. Tá vendo que ele está piscando 2 vezes? E eu tenho um exemplo aqui também do LED piscando 3 vezes, né? Aqui, olha. 1, 2, 3. Né? Então aqui tem dado chegando, né? Porém a biblioteca está incorreta. Também vai piscar 3 vezes, mesmo que a biblioteca esteja correta,
Mas imagine que você pegou um ponto de RedCam, cara, que tem muito pouco identifier, muito pouco dado, né? Então a gente vai interpretar como se a biblioteca estivesse errada, porque eu tô com a biblioteca correta, mas está chegando muito pouco dado, então não estou conseguindo interpretar esses dados, né? Então ele vai piscar 3 vezes também. E tem um exemplo aqui, que eu acabei não falando, é que o R12 ele não vai piscar verde se a biblioteca não estiver embarcada, né? Então, assim, é muito importante embarcar uma biblioteca, mesmo que ela esteja errada, para o LED verde começar a piscar e o seu instalador ter um feedback visual. Bom, avançando um pouco aqui mais, eu queria entrar agora numa parte bem interessante que eu particularmente adoro. E o que eu vou mostrar para todo mundo aqui, eu até conversei com a engenharia e tal, eu falei assim, cara, eu acho que é muito importante de mostrar isso aqui, porque muita gente fala sobre RedCam e tal, mas, cara, o que é esse negócio de biblioteca? O que são esses dados de RedCam que realmente chegam, né? Então eu pensei, cara, nada melhor do que você dar um exemplo prático do dia a dia de como que as coisas são feitas, né? Bom, eu peguei aqui um conjunto de dados reais do Honda City 2015 e nesse caso a Honda disponibiliza os dados pelo OBD2, beleza? Bom, os dados quando eles chegam assim, na verdade eles chegam até mais embaralhados que isso aqui, tá? A gente já deu uma tratada neles aqui para ficar um pouco mais claro. E quando eles chegam alguma coisa assim, e percebe, cada número desse aqui, esse 114, esse 344, esse 401, é o ID. Muitas das vezes a gente chama de ID, Identifier, PGN, que é um identificador de cada conjunto de dados, no final das contas, tá? Então, se você pegar qualquer rastreador que faça leitura de RedCam, que não traduza esses dados para vocês, ele vai te disponibilizar isso aqui, tá? E quando a gente começou a JMac lá atrás, a gente entrou nesse mercado justamente por isso, porque a gente entendeu que nada adianta eu te entregar os dados dessa forma, porque o dado assim ele não tem valor nenhum para mim. O que você quer saber? Você não quer saber, cara, né? Se o 401 byte, penúltimo byte é nível de combustível, um exemplo. Você quer saber se o seu nível de combustível está com 50%, 70%, 30%, né? Então, no final das contas, eu vou explicar para vocês aqui e eu vou mostrar, a primeira vez que é mostrado aqui na internet, uma biblioteca real. E vou fazer uma conta lúdica aqui para vocês como que é feito. Então o dado chega desse jeito, tá? Só que aí que é o pulo do gato. Esse que é o problema. É conseguir montar uma biblioteca e a biblioteca nada mais é que um tradutor. É um tradutor da gente pegar esses dados e eu identificar que é o seguinte. O ID 401, se eu pegar o penúltimo byte dele, por exemplo, o 127, multiplicar por uma resolução e somar um offset, eu vou ter um nível de combustível. Mas você percebe, quando você puxa esses dados, você não tem acesso a isso. Então o que a gente faz aqui na JMac? Tá? A gente já tem uma série de bibliotecas já mapeadas. Então, assim que você adquirir um único equipamento nosso, você vai receber um login e senha na JWeb. É um login e senha que não tem custo adicional para vocês, ele é vitalício, tá? E com esse sistema você vai conseguir embarcar as bibliotecas que estão disponíveis, tá? Então a gente já tem uma série de bibliotecas e todo dia, hoje mesmo, tem eu acho que 8 bibliotecas para a gente fazer o mapeamento. E como que a gente faz esse mapeamento? Imagine que você vai instalar em um veículo que esse veículo a gente não tem uma biblioteca disponível para ele. Eu vou pedir para vocês coletarem esses dados. Então vocês vão coletar esses dados de um processo muito simples, que é o sniffer. E atualmente a gente já está conseguindo fazer o sniffer remoto. Então nem é preciso mais vocês coletarem os dados. Eu só vou pedir para você instalar o JR12 lá e a gente tem um comando interno que eu mando aqui e o JR12 me retorna já os dados brutos. Bom, uma vez que esses dados brutos estão conosco, a gente desenvolveu um software aqui ao longo de 7 anos que a gente consegue fazer várias interações aqui e conseguir identificar qual que é a biblioteca. Então esse é o grande ponto que eu gostaria de passar para vocês. E o que eu vou mostrar aqui nunca foi mostrado, eu gostaria de repetir isso, que é a biblioteca, por exemplo, do Honda City 2015. Tá? Então uma biblioteca nada mais é que isso aqui, no final das contas. Então eu vou ter o RPM, por exemplo, eu vou ter qual que é o ID dele, eu vou ter qual que é a conta que eu preciso fazer
para realmente calcular qual que é o RPM, no final das contas. Então eu tenho o pedal, nesse caso aqui do Honda City, eu tenho o RPM, eu tenho a pressão do pedal, odômetro, velocidade, nível de combustível e freio de estacionamento. Foi isso que a gente mapeou para esse cliente específico. Tá? Vamos fazer uma conta aqui para eu explicar para vocês que depois que a biblioteca está simples, é fácil. Né? Então assim, vocês nem fazem essa conta, tá, gente? Eu só estou dizendo uma maneira lúdica, eu te entrego o dado pronto. Mas só para vocês entenderem mais ou menos, olha só. Aqui ele está falando que o nível de combustível é 401. É uma maneira lúdica porque tem um esquema aqui que talvez precisa inverter os bytes e tal, mas só para vocês entenderem. Aqui o nível de combustível é o ID 401. Ele está falando que a resolução é 04, o offset é 0, e com isso aqui eu sei que é o penúltimo byte. Então a conta, no final das contas, ela é simples. Ó, ID 401 e 04, gravem isso. Vamos voltar aqui, né? Deixa eu abrir minha velha e boa calculadora aqui. Bom, 401 é esse cara aqui. Ele falou para mim que é o penúltimo byte, então é esse cara aqui, ó, 127. Opa, então qual que é a conta? 127 vezes 04 mais 0, que o offset lá era 0, você lembra? Mais 0 não vai mudar nada. 50,8. Mas 50,8 o quê? Por cento. Nesse caso aqui o nível de combustível está... Opa! Nesse caso aqui o nível de combustível estava em percentual. Então você percebe que uma vez que você coletou e você tem a biblioteca, a conta é relativamente simples, né? Mas esse é o grande ponto, da gente conseguir gerar a biblioteca. E aqui na JMac, esse trabalho é todo nosso, né? Eu sempre falo que Redcam é complexa, sempre vai ser complexa e nada mudou, né? Só que a gente assumiu essa responsabilidade para o nosso lado, porque a gente entende que os nossos clientes precisam focar no negócio deles. O negócio deles não é ficar traduzindo, não é ficar fazendo biblioteca. Vocês têm que focar na sua operação, né? E a sua operação é uma operação de gestão junto com o seu cliente, melhoria de performance operacional, o seu cliente ficar contente porque ele melhorou a performance da operação dele, ele reduziu o custo de combustível, ele aumentou a segurança e uma série de coisas. E você vai fazer isso com dado tratado. Então, até o dado chegar na plataforma de vocês, isso é responsabilidade nossa. Tá? Bom, pessoal, por fim, o que eu gostaria de finalizar aqui? Eu gostaria de dizer que o que eu vejo que é o grande ponto quando a gente está falando aqui de gestão operacional e melhoria da performance operacional para um gestor de frotas. Né? Na minha opinião, no final das contas, o que todo mundo quer é ter um gráfico, uma tabela que seja, para ele saber onde que ele está errando. O gestor de frotas entender onde que está o erro, onde que ele tem que focar para reduzir o consumo de combustível, para reduzir acidente, para melhorar a performance, para aumentar a disponibilidade dos equipamentos. E no final das contas, se você for ver, eu acho que o grande ponto é eu conseguir botar em um ranking determinadas entidades. E talvez a principal delas sejam os motoristas, né? Porque eu preciso saber, deixa eu até tirar minha câmera aqui, que o João é o melhor, a Maria, depois o Carlos, depois a Ana, depois o Roberto, depois a Fernanda. E isso eu determinei essa nota, por exemplo, a partir do quê? A partir de uma série de regras que foram feitas pela plataforma. Então, a partir dessas regras, essas regras me disseram que o João, a Maria e o Carlos, eles possuem notas superiores a Ana, o Roberto e a Fernanda, né? Bom, então com isso eu consigo identificar que eu tenho que trabalhar com a Ana, o Roberto e a Fernanda e elevar a nota deles, né? E essa nota pode estar vinculada mais com a parte de condução, ela pode estar vinculada mais com a parte de segurança, com os dois. Isso é você que vai determinar, né? Isso é você que vai determinar. Então, os dados eles precisam gerar valor. Nada adianta você coletar os dados e isso não, no final das contas não virá dinheiro no bolso. Então quando você tem um direcionamento de onde está errando, você pode dedicar todos os seus esforços para isso. E no final, o que a maioria dos gestores de frota gostariam de coletar? Quais são as informações? Eu listei algumas aqui que a grande maioria utilizam, que é odômetro, orímetro, RPM, velocidade, temperatura do motor, algumas empresas precisam, nível de combustível, consumo de combustível, né? Cinto de segurança, freio de estacionamento. De maneira geral é isso.
Dependendo da operação, pode ter mais ou menos dados, mas com certeza, se você conseguir coletar isso, você vai conseguir ter uma gestão muito mais assertiva, muito mais direcionada do que se você não tivesse a parte de telemetria veicular. Bom, pessoal, acabou que ficou um pouco mais extenso, mas era isso que eu queria falar para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada com o tema do vídeo, com a parte de RedCam, pode deixar nos comentários, nos chamem nas nossas redes sociais. Tá? Se você quiser um orçamento de algum equipamento, ficou com dúvida, acesse o nosso site, é www.jmec.com.br, que vai ser um prazer a gente bater um papo sobre isso aí. Grande abraço.